todas e a todos. Eu me chamo Tamires Maia. Hoje vou apresentar meu trabalho, né, sobre a desvalorização do trabalho da mulher negra no século XXI no Brasil. A minha orientadora foi a professora doutora Josenilda Mesquita. A apresentação está dividida em 5 partes, sendo introdução, referencial teórico, resultado, discussão, análise, conclusão e trabalhos futuros e referências bibliográficas. Pode passar. Na justificativa, né, levantou-se nessa pesquisa as dificuldades encontradas pelas mulheres negras em relação ao mercado de trabalho formal, cargos eletivos do Senado e Câmara Federal, cargo de chefia em grandes empresas e em telenovelas com base em baixa representatividade delas nessas funções. A formulação do problema são quais são os desafios encontrados pela mulher negra, como o machismo e o racismo podem influenciar no século XXI sobre a desvalorização dessa mulher no Brasil. O objetivo geral é constatar de que forma o machismo e racismo influenciado pela ideologia dominante instrumentalizam a desvalorização do trabalho da mulher negra como forma de dominação. E os objetivos específicos é identificar o impacto da colonização europeia e suas consequências para o pensamento coletivo contemporâneo, descrever como a ideologia dominante pode ser evidenciada no contexto social para imprimir um perfil ideal e, por último, discutir sobre as dificuldades enfrentadas pela mulher negra no mercado de trabalho. Como metodologia para o desenvolvimento desse trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas, né? Na pesquisa foi feito o uso de materiais já elaborados, como livros, artigos, revistas, documentos, dissertações, anais, sites, na área de História, Sociologia, Filosofia e Arte da Representação. Com o procedimento pode citar a necessidade de pesquisa bibliográfica, isso porque foi utilizado material já publicado, constituído principalmente por livros. E para a gente falar da desvalorização na atualidade, a gente precisa voltar lá para a Idade Moderna e entender como é o costume, né, da época dos europeus. Eles já têm uma formação de pensamento em que é um formato patriarcal, onde o homem é o provedor da família e a mulher branca ela é uma mulher recatada do lar. Sendo assim, nesse período, há um comércio, né, o mercantilismo, sendo a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, se encontrou uma possibilidade de ganhar dinheiro explorando a mão de obra e também comercializando seres humanos. Nessa perspectiva, o autor Horner vai dizer que a igreja dá todo respaldo, né, a religião católica dá todo respaldo a essa exploração, né, a esse comércio. E Antônio Vieira ele chega a criar uma justificativa teológica, representando a África como um inferno, né, e o Brasil como um purgatório. A gente vê que nesse período as mulheres são altamente, porque são tratadas como propriedade, e as mulheres são de muita valia. A mulher negra, porque primeiro ela está em equidade em relação ao homem negro, porque ela pode trabalhar na lida, cortando cana, no engenho, até mesmo na casa grande, como doméstica, e também ela pode criar propriedade a mais para o senhor, porque ela engravida. Né? Sendo assim, o trabalho laboral, né, manual, é totalmente feito pelas mulheres negras, e com isso, Angela Davis diz que a atualidade se parece muito com o período colonial, porque as mulheres trabalhavam tanto no trabalho manual que perdia o brilho da vida. E hoje não é muito diferente. Angela Davis afirma isso. Né? E aí acreditava-se, né, Angela Davis ainda fala, que então se as mulheres estão em equidade em relação ao homem negro, antes da colonização, então a partir de 1888, né, a partir da Lei Áurea, então as mulheres negras ficariam em equidade com o homem branco, porque o que dificultava era a raça. E aí fizeram outra barreira. Agora quem respalda a eugenia nesse período é a ciência. São os estudiosos que vão respaldar, dizendo que existe uma raça superior à outra, e com isso justifica mais uma vez a exploração do seu trabalho. Esse processo vai em toda a Primeira República, até mais ou menos 1930, pode passar. E aí a gente percebe que atualmente nos cargos de poder, né, no legislativo, por exemplo, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, né, a gente vê aqui que a partir de 1934 a mulher consegue o sufrágio feminino, mas é a partir de em 1981 que Laélia de Alcântara é a primeira senadora negra, né, do país, sendo apenas de 1934 até 2014 só 3 mulheres senadoras, Laélia, Benedita da Silva e Marina Silva.
a gente vê que essa representação no legislativo, ela não representa o Brasil de fato, né? Sendo 81 cadeiras, né, no Senado, em 2018 12 mulheres, uma parda, e na Câmara Federal são 513 cadeiras, em 2014 51 mulheres ocupam, somente 13 mulheres negras, 77 em 2018, só apenas 5 mulheres. Então não chega nem a 1% em 2018, sendo que somos aproximadamente 55% das mulheres, né? E por essa atividade laboral ainda ser aí no DIEESE tem pesquisa que jovens negras, né, elas têm mais probabilidade de ter relação com o trabalho e por isso tem baixa aderência na escolaridade, o que causa muito problema, porque para uma mulher conseguir, num trabalho formal, ter equidade em relação ao salário com o homem, ela precisa ter 11 anos a mais de estudos do que esse homem. Então, essa ínfima participação no legislativo fica muito difícil pleitear políticas públicas mais efetivas. E aí a gente percebe outro fator, que é o fator da mídia, né? Foucault vai dizer que não existe poder, existem relações de poder. E quando essa mulher ela não é representada de outra forma, sem ser estereotipada, né? Aí em 1951, depois da Segunda Guerra Mundial, quando cai por terra o racismo científico, mesmo assim não aparece a mulher negra, só vai aparecer 18 anos depois com Ruth de Souza, mas um papel totalmente estereotipado. Uma mulher escravizada ela representa. Em 1978 é um homem, né, Milton Gonçalves, ele é um homem negro, ele representa um psiquiatra, porém sem família na novela, totalmente deslocado. 1978 é uma data muito histórica, porque a Constituição declara como crime inafiançável o racismo e é o centenário da abolição. Né? Em 2014, Thaís Araújo representa um personagem que é bem caricaturado, até porque ela passa a novela toda como praticamente uma mãe solteira, num relacionamento bem embaralhado com um homem branco, e o nome da novela é Da Cor do Pecado. O início da novela já mostra o corpo da mulher como... Pode passar. E aí a gente percebe, né, aí os escritores brancos dizem que as mulheres negras, né, eles representam o que é de fato, né? Então, quando ele representa a mulher negra como uma doméstica, é porque o Brasil é assim. E depois eles dizem também que escritores e escritoras negras devem escrever para negros representarem. Só que aí há um discurso que no Brasil há uma democracia racial, mas aqui o que a gente vê é uma incisão de raças. A mídia é uma concessão pública, porém a gente percebe que existe uma família branca, normalmente, que detém essa concessão pública e assim fazendo nessa mídia, né? Como aí eu repito que Foucault disse que o poder não existe, existe relação de poder, ele reproduzindo o machismo, o preconceito de raça e com isso ele desvaloriza mais uma vez o trabalho da mulher negra, inclusive quando a sociedade da classe média, classe alta, é o que mais se beneficia. Por exemplo, a gente pegar numa diarista, então eles pagam muito baixo por essas atividades laborais. Então a gente vê que é uma opressão tanto de classe, tanto de administrativo no setor governamental, e com isso as mulheres não conseguem socialmente elevar, né, na sociedade. Tanto que, mesmo com 8 a 11 anos de estudos a mais, muitas vezes ela recebe 4 vezes menos que o homem branco. Laudelina, né, ela é da Frente Negra, e ela dizia o seguinte, ela foi uma das fundadoras do Sindicato das Mulheres das Empregadas Domésticas. Ela dizia que a mulher, o branco tem que ter, ele sofre a opressão de classe, e o negro sofre o racismo, muitas vezes a mulher de gênero, né? E a luta tem que ser unida, porque o branco, sendo branco, ele não pode entrar no Yacht Club porque ele é pobre. E aí, a gente, mais uma vez, a conclusão é que há uma dominação, né, uma alienação também, do sentido de determinar, né, quem faz parte da classe dominante. No entanto, as mulheres ainda continuam numa representação estereotipada, né? E por o Brasil não se assumir um país racista e sexista, fica difícil poder ter uma mobilização, transformação com políticas de inclusão, inclusive no trabalho. A classe trabalhadora tem que
ajudar também, né, nesse processo. E em toda a história, a mulher negra, ela sempre lutou em todos os aspectos da sua vida. É isso, obrigada. E aqui são os meus os principais autores, né? A principal é Angela Davis, pode passar, e tem a foto das mulheres que eu achei, Laudelina, Mãe Estela, Teresa de Benguela e por aí vai. Carolina de Jesus. Carolina.